3303-3600. Mande a sua mensagem para cá. Pode mandar a sua mensagem em texto, voz ou vídeo. Marcelo Bonholi, vamos a esse caso agora. 3 atos de vandalismo são registrados em Araraquara em uma única noite. Inclusive, um dos alvos foi ali a Praça Pedro de Toledo, Coreto, um local histórico de Araraquara. Pois não, Bonholi? Chico, essas ocorrências aconteceram justamente na noite de sábado e foram todas praticamente simultâneas, né? 2 delas na Praça Pedro de Toledo e uma sob o pontilhão da 22 de agosto. Segundo informações, o caso grave aconteceu no coreto da Praça Pedro de Toledo, que foi tombado, é um bem tombado, né, pelo patrimônio. E nesse caso o incêndio foi provocado por um morador de rua. Imagens de câmera de monitoramento mostram o momento do incêndio. O indivíduo acaba se aproximando do coreto, ali haviam pessoas dormindo, parece que em redes, ele dá ali uma faísca, ali aparece ele andando, indo embora e depois o fogo começa devagarzinho. Imagens também mostram aí a situação toda dessas imagens, né? A terceira ocorrência ocorreu sob o pontilhão da 22 de agosto, sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela GCM. Não há informações de feridos nessas ocorrências. O segundo caso também aconteceu na Praça Pedro de Toledo, claro, de menor proporção, mas também um incêndio. Na verdade, os 3 eram incêndios, Chico. O indivíduo que foi aí flagrado por câmeras de monitoramento não foi identificado ainda. Veja só as imagens que coletamos, né, que conseguimos desse incêndio no coreto, que foi inclusive o mais grave, Chico. Nós temos até uma imagem em vídeo aqui, viu, do fogo, né, da viatura chegando. Nós temos aqui, o Davi Surian vai passar aqui para nossa produção exibir, porque o momento em que a viatura chega ali da Polícia Militar. Tô te mandando aí, Davi, se você não tem essa imagem em vídeo, passa aqui para o Marcão para a gente exibir essa imagem. O momento em que a viatura chega. Essa de câmeras de monitoramento, não sei se a gente tem também, Marcelo Bonholi, mas vai ajudar com certeza a Guarda Municipal, a Polícia Investigativa a localizar esse indivíduo, nesse morador de rua, porque foi um incêndio criminoso, né? Porque o que tinha ali, o que tinham eram pertences de pessoas em situação de rua e que por algum motivo atearam fogo nesse coreto. E a gente vem falando há muito tempo aqui, até quando essa situação vai permanecer? Até quando a insegurança que alunos, que alunas, pais de alunos ali daquela escola que fica bem próximo à praça, vai permanecer até quando essa insegurança? Os pais têm trazido aqui suas manifestações, mas as autoridades não conseguem fazer nada, porque a lei diz, não, eles podem montar barracas aí, eles podem ficar à vontade no coreto, por mais que seja um patrimônio tombado, patrimônio público, eles podem ficar à vontade. A lei permite, não deveria permitir, repito, não deveria permitir. Tenho dito isso aqui, vou continuar dizendo. O Estado chega com a ajuda, olha ali, agora nós temos o vídeo ali, ó. Não tem nenhum fogo até agora, pelo menos não estou percebendo nessa imagem. Aí ele chega, se aproxima, o que será que pode acontecer depois? Me parece ser, não sei se são redes ali amarradas, mas enfim... Ou são... alguns tecidos que eles né, colocam em volta para fechar, pra Chico. Servir de proteção do Isso. vento, né? E aí depois ele vai se afastando, essa pessoa em situação de rua. Mas você percebe que acho que ele conversou com alguém ali, Chico. Deve ter alguém gente lá no dentro. coreto, sim. Então ele se afasta, ele sai. Ele já colocou o fogo, né? Começa ali as chamas aqui, ó, do lado direito. Exatamente, ó, dá para perceber. Bem do lado direito aqui, no centro da tela, pelo lado direito aqui você percebe o fogo já ali, a chama se espalhando. Agora tem que localizar essa pessoa em situação de rua. Porque se tiver gente ali dentro, Chico, aí se configura a tentativa de homicídio, né? Sim. Oi, Bonholi. Para trazer informação para vocês, dá para perceber pelas imagens que ele chega sorrateiramente, tá? Ele não conversa com ninguém ali dentro, não. Ele chega justamente para botar fogo. Ele chega no cantinho ali, fica ali um pouquinho, dá uma olhada, dá uma sapeada ali se tem alguém acordado, olhando, e aí ele ateia fogo, e aí a hora que você percebe que ele já está quase saindo da praça, já aparecem as imagens aí das chamas, né, nas câmeras de monitoramento. Mas observa que depois disso, talvez o Surian também tenha imagens do estrago que foi aí cometido nesse coreto, né, coreto tombado inclusive pelo patrimônio histórico. Lamentável mesmo. Parece até que alguém mandou, né? Porque ele chega ali, põe, vai embora.
Não sei se alguém mandou, se é briga de rua. Talvez se seja é briga briga. Ronaldo, eles. essa coisa, essa história, o morador em situação Se alguém de mandou rua, ou não alivia o crime não dele. alivia. Não tô falando que alivia, não. Ele vai ter que responder. Mas você percebe que é uma coisa bem intencional, mas é aquela premeditada. história. É discussão por cachimbo de crack, é discussão por corote, é discussão por qualquer coisa. Qualquer coisa para eles, Chico, é motivo. Vira e mexe, nós temos problemas de ocorrência policial ali na Praça de Santa Cruz também. Na frente da igreja, na lateral da igreja. É lesão corporal, é discussão, é briga, um batendo boca com o outro, dá garrafada. E já teve um que foi preso por tentativa de estupro de uma outra moradora em situação de rua ali. Teve um outro que agrediu verbalmente os fiéis da igreja e que acabou, como fala, preso por importunação sexual também na Praça de Santa Cruz, e aqui na Praça Pedro de Toledo não é diferente. Eles estão aglomerados e qualquer coisa é motivo. Qualquer coisa é motivo. Aí, uma coisa que você lembrou bem, nós temos o Anjoca, temos a escola Antônio Joaquim de Carvalho, que é na mesma calçada do Coreto. Tá? O Coreto ele está a 5 metros da entrada da escola, da entrada e saída da escola. É o dia inteiro essa perturbação na cabeça. Sabe, eu entendo e concordo com a Bonalda, tem que ser feito um trabalho, é uma situação complexa, tem que ser feito um trabalho com um morador de rua, só que aquela história, aquele que quer uma solução, a gente vai encaminhar. E diário, né? E diário, todo não dia, é uma todo vez dia. por semana, é e todo dia. E não adianta a gente querer espalhar. Sabe, porque depois nós trouxemos o vídeo do prefeito lá de Ribeirão Preto, louvável a atitude de tentar resolver, de correr atrás, mas não é espalhar igual está sendo feito em São Paulo. É um trabalho de rede intenso, complicado, difícil, são poucos funcionários, sabe, vai muito dinheiro para você fazer um trabalho, mas se fosse fácil, né, Chico? A maioria das cidades já tinham resolvido, mas o que a gente não pode é conviver com isso. Olha o risco que o indivíduo coloca, deixa a situação da cidade e outra. Gente, patrimônio histórico. Sabe, nós tínhamos os eventos da cidade de Araraquara. Virada cultural aconteceu. Virada cultural praça, né? acontecia aqui. O aniversário da cidade, a Seresta. Mas parou só de acontecer por conta da maternidade Gota de Leite. A Seresta aconteceu, mas eu estou dizendo assim, um ponto de encontro da nossa cidade que aconteciam muitos eventos. Sabe, hoje em dia nós temos a feira dos produtores, do pessoal dos assentamentos de fim de semana, mas vira um inferno na vida das pessoas. Olha, isso vira uma barraca. É um dos marcos históricos da cidade, o Coreto, e a gente encontra ele nessa situação. E quem chega a Araraquara pela primeira vez, ouve falar de uma cidade desenvolvida, né, no centro do estado de São Paulo, e se depara com essa cena, o que ele vai imaginar? Não, aqui é uma mini Cracolândia. Não é Araraquara que eu ouvi falar. Eu tenho dito isso há bastante tempo, ou isso vem há muito tempo. Ninguém consegue fazer nada, é muito discurso para pouca prática. Por quê? Porque a lei também permite. A lei também permite que eles fiquem aí, que eles não queiram sair daí, que eles fiquem aí se sentindo donos do espaço. Por quê? Os alunos da escola Anjoca, como disse o Ed Júnior, não vão poder ocupar esse espaço. Quem vai ter coragem de chegar aí para tentar ocupar esse espaço? Não vai. E o morador de rua pode. Morador de rua pode. Não pode, não deveria. Não deveria, vou repetir. Se o município chega oferecendo uma casa de acolhida, um local para ele dormir, para ele tomar banho, para ele se alimentar e ele não quer, meu amigo, vai embora, aqui você não vai ficar. É isso que deveria existir isso na legislação no nosso país. Agora as leis são lenientes demais e permitem que isso aconteça. Agora, ó, dinheiro do nosso bolso para reformar um coreto, dinheiro do nosso bolso. Nós estamos pagando desde quando essa viatura da Polícia Militar foi acionada para o local. Aí tem que acionar o Corpo de Bombeiros. Depois tem que reformar o coreto e a gente vai pagando. E a gente vai pagando para essa gente ficar usando drogas aí e fazendo tudo isso na nossa cara. Infelizmente, ó, na nossa cara a gente não pode fazer nada. Só sobra para o trabalhador, meu amigo. Só sobra para o trabalhador, que tem que tirar parte do pouco que ganha para pagar impostos, para manter tudo isso. É isso que a gente precisa falar aqui. E o Marcelo Bognoli foi lá. Eu pedi para ele dar uma passada por lá e ele está nesse momento na Praça Pedro de Toledo para a gente analisar os estragos causados. Dá para perceber ali atrás do Marcelo Bognoli que é uma interdição por parte da Defesa Civil. Mas Marcelo Bognoli, o que você conseguiu apurar de mais detalhes nesta ocorrência de incêndio aí no Coreto?
Chico, realmente, dos ataques que ocorreram no sábado, esse é o mais grave. Vou pedir para o Jefferson mostrar para vocês. Ali você observa esse local onde o incêndio iniciou, que é pelo menos até a metade, as chamas tomaram conta, né? Era um local aí que estava totalmente fechado com panos e tecidos, era praticamente a moradia já de pessoas em situação de rua. É um coreto histórico, um coreto extremamente antigo aqui na cidade de Araraquara, é um patrimônio, né? Tombado inclusive pelo patrimônio histórico. O que chama a atenção, eu vou pedir para o Jefferson mostrar, é o teto, o forro do teto desse coreto. Ele é de madeira, Chico. Se o incêndio chegasse ali em cima, era um abraço. A gente ia perder um patrimônio histórico por conta desse incêndio, desse ataque. Então, assim, a gente observa que ali o pendente central já está totalmente destruído, não tem os vidros, não tem mais lâmpadas, a quantidade de pinos de cocaína espalhados por aqui é fora do comum. Você observa pinos de cocaína aqui, aqui e assim vai. Se você procurar mais, você vai achar. Então, assim, é um ponto de uso de drogas, é um ponto de uso de entorpecentes, é um ponto utilizado por pessoas em situação de rua, mas não só eles, né, Chico? A partir do momento que você cobre tudo isso e vira uma grande moradia, o que acontece na parte interna, aí... E a gente está tendo uma falha de sinal de internet, né, na nossa transmissão, por isso que está travando Chico, a comunicação do Marcelo Bonholi, porque a gente percebe, viu, Bonholi, os estragos causados aí no coreto, e a gente sabe que a população fica clamando por uma saída para um quadro como esse, né? Lamentável uma situação como essa, Bonholi. Exatamente, o Jefferson aqui consegue mostrar essa área preta que está aqui, ó, que a gente observa aqui no centro. É um colchão que estava ali, tá? Foi retirado, a gente vê até as molas aqui no chão do resto dele. Foi muita, mas muita sorte essas chamas não terem atingido a parte superior, o telhado ali de madeira, e ter consumido todo esse coreto de uma vez só, Chico. Então a gente observa que realmente, às vezes a gente observa leis que são feitas de forma totalmente irresponsáveis, né? Vamos dizer assim, porque é inacreditável você ter que aceitar que um local público seja dominado totalmente por pessoas em situação de rua e também drogados, traficantes e tudo mais, né? A gente observa, Chico, que a reclamação é constante, não só aqui na praça, por conta de uma escola aqui na frente, ó, vou pedir pro Jefferson levantar a câmera, você vai ver ali o Joaquim de Carvalho, a escola Antônio Joaquim de Carvalho, o famoso Anjoca, escola também que já foi um convento de freiras, depois virou uma escola. História aqui é o que não falta, e a gente está destruindo essa história, né, Chico? As ações públicas têm que ser, claro, voltadas para o bem dessas pessoas em situação de rua. São muitas histórias diferentes, pessoas que estão aqui por problemas psicológicos, por problemas de família, por problemas diversos. E também, vou te falar que sei disso e posso comprovar, uma grande quantidade de pessoas que fogem da justiça, que estão em situação de rua, com documentos rasgados e tudo mais, para não ser localizados por crimes que fizeram até em outros estados, como já aconteceu aqui na cidade, disso ser localizado, né? Pessoas que cometeram homicídio, feminicídio, latrocínio, eles vamos dizer assim, eles optam pela morar em situação de rua justamente para não irem morar numa cadeia. Então a gente observa essa situação também, que é grave e aí põe em risco todo mundo. As mulheres que passam por essa praça, as crianças que saem da escola, uma pessoa que vem de um posto de saúde atravessando a praça à noite, por exemplo, sendo arrastada por um coreto coberto de tecidos. Então realmente algo precisa ser feito. E tem mais, né, Marcelo Bonholi? A gente precisa tentar descobrir, talvez você possa até fazer contato com a Polícia Militar ou com a Guarda Municipal que atenderam a essa ocorrência, se tinham pessoas aí no momento desse incêndio. Porque eu repito, qual foi a intenção? Se tinham pessoas deitadas ali, se tinham pessoas em situação de rua nesse coreto no momento desse incêndio, a tentativa foi de homicídio. Não foi só de destruir algum colchão que tinha ali, como podemos ver que foi totalmente carbonizado o colchão. A gente vê pedaços de molas no chão ali que o Jefferson Cardoso mostrou, a marca onde estava o colchão ali desse incêndio. Mas se tivesse alguém no horário dessa ocorrência, o objetivo era matar essa pessoa queimada. Então tem que localizar o indivíduo que ateou fogo, que desaparece nas imagens, viu, Davi? Vamos colocar novamente, Marcão, as imagens do homem que se aproxima e que ateia fogo e sai tranquilamente ali, como se nada tivesse acontecendo nesse coreto. Olha aí, ó, ele chega, se aproxima, aí ele dá uma olhada
estica o pescoço ali para ver se tem alguém observando ou não, aí ateia fogo. Depois que ele sai, a gente percebe as chamas ali, bem no ponto onde ele está com a mão ali, ó. Parece que ele está usando um isqueiro, Ed Júnior. É um isqueiro que ele usa e daqui a pouco ele vai sair e a gente vai começar a ver as chamas ali no colchão. E aí as chamas começam a se propagar. Depois, pouco tempo depois, chega uma viatura da Polícia Militar a partir de monitoramento de câmeras da Guarda Municipal. E é importante, como você vê, né, Chico, a qualidade, a imagem em si, como que ela é importante, o que a gente vem falando sempre aqui. Como as imagens ela acaba ajudando com que a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todo o complexo, né, de segurança de uma cidade, ela pode ser ajudada a elucidar fatos, crimes, acidentes, como é importante, como a gente precisa investir nesse tipo de equipamento. Lembrando que há cerca de uma semana, aí praticamente na frente, né, Bonholi, nesse edifício que nós temos do outro lado da via, as câmeras também da Guarda Municipal, por conta do trabalho do Sigma, do sistema de inteligência da Guarda, acabou flagrando indivíduos entrando no prédio com sacolas em atitude suspeita, os mesmos que foram exatamente esse prédio. Obrigado, viu, Jefinho? O Jefferson Cardoso ali rapidamente colocando a imagem do prédio onde... Oi, Bonholi. Até para trazer, né? Foi nesse prédio que eu disse que alguns apartamentos foram invadidos, né? A gente tentou ali conversar com pessoas, o pessoal não quis conversar com a gente, mas passou um senhor aqui agora falando pra gente o seguinte, que aonde os moradores de rua e o crime organizado, ou não organizado, é claro, o crime de tráfico de droga é visto, né? Vai dominando a área, como é o caso desse coreto, a população não se aproxima. A gente tem um coreto bonito, nós temos ali do outro lado, vou pedir para o Jefferson mostrar, um museu importantíssimo e tudo isso a população não visita, porque a população tem medo, a população teme que algo aconteça. Então a gente observa que isso acontece quando o poder público não pode tomar uma atitude, não pode resolver o problema. É claro que não com violência, é claro que não com situações de pegar a pessoa e jogar em outro buraco, sei lá, mas levar essa pessoa assim, com carinho, com atenção, para um local onde ela possa ter mais atendimento, um local que tenha cama, que tenha calor humano, que tenha comida, e não como ficou na praça lá do nosso Vale do Sol, né, que acabou saindo. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.